Olá, eu sou Alexandre Morales, apresentador do Sem Tarifa, e é uma honra e um prazer compartilhar dessa mesa com Paulo Tonon e um convidado muito especial, Roberval. Bom dia a todos! Tudo bem, Paulo? Tudo bem, galera? É sempre um prazer estar aqui. Vamos nos divertir aí hoje e informar bastante. E aí, Roberval? E aí, tudo bem, Alexandre? Bom dia a todos aí. Estou hoje aqui vindo de Avaré para a gente poder passar algumas informações da minha região. Ô, Roberval, é um prazer ter você aqui. Sempre que você vem para Bauru aqui, para a gente é uma festa. Roberval, eu gostaria que você falasse um pouquinho aí do seu trabalho na região. Você que é coordenador aí da região de Avaré, né? Tem gente que talvez não saiba, que está assistindo agora esse vídeo, não sabe que o sindicato chega até em Avaré e chega até em Itaporanga, não é, Roberval? Fala um pouquinho da região. Então, Avaré, nós temos a subsede lá em Avaré, e a minha região compreende ali Avaré, a cidade de Arandu, que é a mais próxima ali. Nós temos ali Cerqueira César, Itatinga, Itaí, Taquarituba e chegamos até Itaporanga. Itaporanga é a cidade mais distante de Avaré e de Bauru também, né? De Avaré é 120 quilômetros, mas estamos lá toda semana com o nosso trabalho lá. Itaporanga, eu trabalhei em Itaporanga, tive o prazer aí, um abraço para o pessoal de Itaporanga aí, espero que esse vídeo chegue até eles. Avaré é uma região muito gostosa, né, Roberval? Uma cidade grande, uma cidade gostosa. Já foi passear lá em Avaré ou não? Cara, recomendo muito. Cidade afável, moradores do bem, tem atividade para fazer a rodo. Recomendo. Estância turística de Avaré. Coisa de primeira. E lá está correndo um fechamento de agência, né, Robert? Gostaria que você falasse um pouquinho aí sobre o fechamento dessas agências, que não é só em Avaré, né? É também em Avaré, infelizmente. Então, Alexandre, nós fomos pegar até de surpresa aí, a questão de 15 dias, 10 dias atrás, visitando a agência. Ainda não estava oficial, mas hoje já é oficial, o fechamento da agência, de uma das agências do Itaú. É uma agência que tem só 5 anos lá e o banco, né, ainda não nos passou assim, o real motivo, mas está programado o fechamento, o último dia para o dia 22 de outubro. E, infelizmente, não é oficial, é extraoficial, o fechamento da agência de uma das agências do Bradesco também. É uma agência, são duas, e fala no fechamento para a segunda quinzena agora de novembro. Infelizmente. Tonon, é muito triste porque a gente vê que falta inclusive transparência por parte do banco, né? Informar inclusive seus clientes, porque tem muito cliente que não sabe, é pego de surpresa que a agência vai fechar. Isso é uma postura que não ocorre só em Avaré, é no Brasil inteiro. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Como funcionário do Banco do Brasil, já passei por 300 reestruturação, né? Porque cada governo que chega tem uma linha para o banco. A coisa mais comum é essa, cara. Tem até o episódio clássico de que a gente soube de uma reestruturação com fechamento de agência pelo Fantástico. Os funcionários não estavam sabendo, você lembra disso, Robert? Lembro. E com banco privado não é diferente. Os caras seguram a informação ao máximo para não gerar pânico entre os funcionários, porque todo funcionário sabe que normalmente, quando ocorre um fechamento de agência, normalmente passa 2, 3 meses, vem a demissão de parte desses funcionários. Então o banco segura ao máximo essa informação e a mesma coisa para o cliente, né? Então normalmente o cliente acaba sabendo há poucos dias antes do fechamento e na hora que ele vai na agência, porque senão até então ele não fica sabendo de nada. E aí, inclusive, o sindicato tem que fazer, além de lutar contra o fechamento da agência, ainda às vezes tem que correr atrás do cliente para informá-lo que aquela agência vai parar suas atividades. Assim, é uma aberração por parte do banco. E por isso, Alexandre, que é tão importante um sindicato como o nosso que vai para a rua ainda, né, cara? A gente sempre ressalta isso, porque hoje o sindicato, acabei de ver, tem um sindicato que está fazendo um dia de protesto virtual contra o Bolsonaro, com gravações de vídeo. É importante, claro que é, mas tem que ir para a rua, tem que ir para a rua. Então o Roberval vai falar um pouco sobre isso, ele já fez contato com o vereador, prefeito, a gente já foi atrás dos bancos e agora vamos fazer ato público. Porque tem que denunciar essa postura dos bancos, não basta ficar só gravando vídeo. O vídeo é importante, mas é um complemento. Exato. A atividade é na rua. Exatamente. A rua é o que manda, é o que comanda, é o carro-chefe, né? O vídeo é algo auxiliar, adjuvante. Pessoal, vamos falar um pouquinho aqui, Roberval. Quais então foram as iniciativas do sindicato para tentar evitar o fechamento dessas agências? O que o sindicato já fez para tentar impedir que as agências importantes de Avaré fossem fechadas?
Então, a semana passada nós estivemos visitando as duas agências, né, do Itaú e do Bradesco, conversamos lá com o gerente, é o que nos foi passado, pouca informação a gente tem ainda, inclusive dos gerentes. Só chega a notícia do fechamento, para colocar o cartaz na porta do banco e mais nada. Não tem os motivos, então nós procuramos para saber. Inclusive, não tem, coloca o cartaz, não divulga para clientes. Então, como o Tonão falou, se o cliente não vai na agência e vê o cartaz que dia 22 a agência está fechada, que ele tem que partir para outra agência, que vai ser englobada a outra agência, ele não fica sabendo. Não tem divulgação de imprensa, nada. Então, o sindicato teve que estar presente. Eu entrei em contato com o prefeito Jô Silvestre, da cidade de Avaré, e com o vereador Roberto Araújo, que nos deu o suporte ali. Eles vão encaminhar para o banco, questionar o porquê desse fechamento. Então, foi a primeira atitude do nosso sindicato. Nós estamos em contato com o banco também para ter uma resposta e a gente vai denunciar para a população. A gente vai estar lá, a gente está programando um ato na cidade, no Itaú e no Bradesco, porque a população precisa saber o que está realmente acontecendo. Ô, Robert, então a gente sentou e conversou com o prefeito. Você sentiu que do prefeito, do vereador, mobilização para tentar impedir isso daí? Então, foi assim também, foi pego de surpresa também. Tanto o prefeito como o vereador não estavam sabendo. E já tem o cartaz na agência, então não está divulgando. O prefeito, tanto com o vereador e o prefeito, já se manifestou que vai dar-nos apoio. Hoje tem uma sessão da Câmara, o vereador já protocolou na Câmara lá e vai denunciar ali na Câmara e vai enviar para o banco também. Bom, é bacana porque o sindicato está tentando de todas as maneiras aí impedir o fechamento, que cada agência que fecha, né, Roberval, são algumas pessoas que perdem o emprego e ao redor ali o comércio fica enfraquecido, né? Porque tem muita lojinha às vezes que você acaba fazendo ali do lado de uma agência bancária. E quando uma agência fecha, não é só aquelas pessoas que trabalham, é as pessoas que estão ao redor ali, é toda uma economia prejudicada. Queria que você falasse um pouquinho disso, Tonão, porque as pessoas às vezes pensam, vai fechar uma agência, não tem problema. Não, tem um impacto na cidade, né? Tem um impacto ali naquela avenida, ali naquela rua. Aquele comércio que está ali ao redor acaba sentindo também. Por mais que a gente tenha algumas restrições da banca, nós temos várias, eles são sinônimo de prosperidade econômica, né? Inclusive para quem está ao redor. Então é muito ruim o que está acontecendo. Quanto ao envolvimento da prefeitura, do vereador, cara, nós estamos vivendo num país que está com recorde de taxa de desemprego, 13,8%, né? Então, assim, não tem como o pessoal, justamente pelo que você falou, as pessoas sabem que o sinônimo de fechamento de agência é desemprego, por tabela, tumulto na agência que fica, aí fica mais difícil ainda de você conseguir um crédito, porque o crédito normalmente é dividido por agência, para quem não sabe, que o banco fornece, né? Então, cada agência que fecha ainda é menos crédito para a população, é menos algumas vantagens que a população tem em relação a ter acesso ao banco. Então, é muito ruim o que está acontecendo. Nós vamos formalizar hoje um e-mail para o banco, porque agora tem essa discussão no acordo coletivo, que até antes de você ajuizar alguma ação, você tem que formalizar para o banco as discussões. Então, hoje nós vamos preparar um e-mail tanto para o Itaú como para o Bradesco, para se, no limite, a gente conseguir chegar até ajuizamento de ação para tentar manter essas agências funcionando. É engraçado que no discurso o presidente se diz tão preocupado com o emprego, né? Ele fala, não, porque aqui a pandemia, vocês fechando, tomando cuidado com o isolamento social, vocês vão causar desemprego. Agora os bancos mandando embora adoidado, né? Fechando a agência adoidado, e você não vê ele fazer uma fala contra isso. Então, assim, é um verdadeiro hipócrita realmente, não está preocupado com o emprego da classe trabalhadora, nunca esteve, está mais preocupado com a sua família e com seus negócios. Ele mandou, desculpa Alexandre, ele mandou condolências pro Trump e não mandou para os 146 mil que já morreram, né? Até hoje não se manifestou nada aqui dentro. O que esperar, né, Roberval, um cara desse, né, velho? E quando foi fazer algum tipo de manifestação, levou um sanfoneiro capenga lá, fez uma coisa bizarra, saiu inclusive na imprensa internacional. Realmente estamos num desgoverno. Só para complementar aí, né, que o Tom estava falando, que nem ali em Avaré, o fechamento das agências, né? Nós estamos aí na pandemia, fechamento de uma agência vai causar o quê? Mais aglomeração nas outras agências, que são uma agência, que nem o Itaú, que está falando em fechar, ela tem 2.500 clientes. Esses clientes vão passar para outra agência. Então, é aglomeração, nós estamos em pandemia ainda e não se importam, né?
Perfeito, Roberval. E mais engraçado foi a fala do Setúbal, que ele falou que a pandemia vai reforçar o fechamento das agências, vai abreviar o tempo das agências abertas. Assim, eles vão aproveitar da pandemia para fechar mais ainda. E você falou muito bem, né? Vão aglomerar mais pessoas. A mesma coisa que no meio da pandemia, tirar os ônibus de circulação, como tentaram tirar algumas vezes, e acabaram deixando os ônibus mais lotados. É exatamente isso, porque o capital não está preocupado com a aglomeração. O capital está preocupado com o lucro. Você, trabalhador, se preocupe, tome os seus cuidados, porque o capital não vai se preocupar com você. Tonon, o Bradesco ele anunciou que vai fechar 400, o Itaú mais 400. E juntos eles lucraram mais de 50 bilhões em 2019. Eu queria que você comentasse esse contrassenso, porque assim, um setor que lucra tanto, emprega cada vez menos. E aí nós estamos, primeiro, né, vamos contextualizar o que aconteceu. Teve a pandemia, os sindicatos fecharam um acordo com os bancos para que não ocorresse demissão na pandemia. Então, realmente, nós praticamente não tivemos esse problema nos últimos 6 meses até agora, a convenção coletiva. Por que a gente fomos o último a assinar a convenção coletiva? Entre esses, ou tantos motivos, faltava uma cláusula para que garantisse estabilidade para os funcionários. Porque a gente sabia que, no primeiro momento que fosse possível, os bancos iam começar a mandar o pessoal, desses 6 meses que não mandou ninguém embora, ia começar a mandar. Seja porque os caras só pensam em aumento de lucratividade, seja porque eles viram na pandemia, aquilo que nós já conversamos, uma oportunidade para enxugar a máquina deles, né? Então, uma baita covardia o que está sendo feito, uma coisa desnecessária, né? Eu vou fazer um paralelo com o Santander. O Santander foi o banco que mais demitiu, já demitiu mais de 1.000 desde o começo da pandemia, né? Eles começaram a demitir agora em agosto e estão mandando um atrás do outro. Felizmente aqui em Bauru praticamente não aconteceu, mas foram mais de 1.000 em todo o país. E aquilo, na Espanha eles não demitiram ninguém, porque lá não pode. Então aí que a gente vê, lá tem a lei que só pode demitir por justa causa, por causa que eles assinam a convenção da OIT que proíbe demissão imotivada. Então é isso que a gente tem que ser sempre no norte aqui. Por que aqui não existe a assinatura dessa convenção? É injusto, cara. Só os bancos lucram e o prejuízo fica com o trabalhador. E é sempre aquela discussão. Quem quer mandar embora de banco? É o cara que já está com 10, 15, 20 anos, que já está com os parafusos soltos, de tanto trabalhar para o banco. E aí fica nesse círculo vicioso. Os caras voltam no mercado de trabalho sem chance de um emprego. Agora não aposenta, por causa da reforma não tem mais aposentadoria previdenciária. Então, assim, tudo errado, cara. Tudo errado. E aí o papel do sindicato é sempre fazer essa denúncia que o pessoal finge que não conhece, né? Então, Santander, 7 bilhões de lucro, os outros somados 50, e demissão e fechamento de agência rodo. Muito triste. 2019, mais de 10 mil bancários foram colocados na rua. E o curioso disso é que o banco, o que ele faz? Ele manda embora e depois ele contrata parte disso pagando 36% menos. Você tem visto em Avaré ou na sua região, Roberval, o banco com essa prática? Mandar um cara experiente, mais tarimbado, que ganha um pouco mais, para contratar aí um cara mais jovem, aí com lenha para queimar, pagando menos? Então, inclusive, sexta-feira, o Bradesco, Cerqueira César, demitiu um funcionário, sabe, sem justificativa nenhuma, porque é uma agência, é uma cidade também que tem um grande movimento, já são poucos funcionários e o banco, sem motivo algum, demitiu um funcionário na sexta-feira. Vou levantar hoje o motivo, né, e ver o que está acontecendo, mas está tendo essa prática, infelizmente. Chegou denúncia de que o Bradesco fez uma limpa nos seus gerentes gerais que estavam em home office. A gente precisa confirmar que em Bauru parece que não aconteceu, Bauru e região, porque a gente cuida de 49 cidades, né? Não é só Bauru, mas em nível nacional parece que o Bradesco andou fazendo uma série de demissões e ainda tem essa, né, Alexandre? A covardia de fazer demissão por conferência, né? Nem para ter a dignidade de olhar no olho do funcionário, chamar o cara na agência, é muita crueldade, cara. Engraçado que na televisão você vê aqueles comerciais dos bancos, são a coisa mais linda, né? Você vê Itaú 5 estrelas. Tem agência do Itaú que tem menos funcionário do que estrela na parede. Você vê o Bradesco, o Santander... Os Jetsons né, do Bradesco, cara. Você vê o Santander, chega a chorar no comercial, tão bonito que é. Você vai ver na realidade o pessoal chora, mas é de desgosto, né? Porque o banco está cada vez explorando mais. E essa é uma realidade que tem tomado conta do país, infelizmente. Roberval, a gente tem visto o banco, no discurso do banco, ele se aproveitando da pandemia para encerrar as atividades.
Como é que foi a pandemia na sua região? Como é que foi o comportamento do banco em relação aos cuidados da pandemia? Então, ali na cidade de Avaré, inclusive eu falo que nós tivemos um grande apoio ali da prefeitura. Desde o início da pandemia, pouco se fez pelo governo, mas assim, a prefeitura local ali deu bastante apoio. O decreto, desde o início, deu para os funcionários ter um pouquinho mais assim, de segurança no atendimento. Então, até hoje. Então, isso é importante salientar, porque esse decreto ele também foi fruto de uma ação do sindicato, porque o sindicato buscou esse diálogo, né, Roberval? E aí a gente conseguiu, através de um decreto, minimizar aí os danos para a categoria. Desde o início da pandemia, eu tive em contato lá com os órgãos assim, que poderiam nos ajudar e eu tive um retorno muito bom. Hoje, desde o início da pandemia, na Caixa Federal, que tem um grande movimento, o prefeito colocou tendas lá para amenizar, né, por causa de sol, tudo, e continua até hoje. É uma cidade que, desde o início e até hoje, ainda está ali para garantir ali, tanto para cliente e funcionário. Nós estivemos na agência da Caixa semana passada e conversamos com o gerente geral e ele falou que, em média, realiza de 400 a 500 atendimentos por dia. São 400, 500 pessoas passando por ali todos os dias, é muita coisa. Realmente. Tonon, nós vimos que por parte do banco não teve muita coisa, né? Apesar do banco, a FENABAN falar que tomou todo o cuidado, toda a iniciativa, deixou muito a desejar na pandemia. Tivemos casos de agências sem álcool e gel, agências sem máscara, banco se negando a higienizar a agência e o sindicato fazendo pressão. Por que foi tão importante, Tonon, a participação do sindicato? Eu gostaria que você falasse um pouquinho das iniciativas que a gente teve aqui, porque nós tivemos algumas iniciativas fundamentais aí para minimizar, junto à categoria, essa pandemia. Nós estamos fazendo por etapas, né? Até porque, assim, é bom todo mundo saber. Embora exista a FENABAN, que é o guarda-chuva, é o sindicato dos bancos, falando assim de forma bem grosseira, cada banco tem um comportamento e tem uma ideia, né? Tanto que, por exemplo, a discussão do home office, do pagamento de home office, não teve consenso na FENABAN. Por isso, cada banco está fazendo o seu acordo coletivo. Em relação à pandemia, foi a mesma coisa. Então, teve banco que se comportou muito bem, né? O Itaú é um exemplo de banco que, até então, antes de começar essas demissões que ainda não aconteceram aqui, mas vão acontecer, estava se comportando muito bem, mantendo os funcionários em casa, sem incomodar, fazendo todas as medidas de distanciamento possível. Coisa, por exemplo, que não aconteceu na Caixa Federal, no Banco do Brasil, no próprio Santander. O Santander, por exemplo, respeitou pouquíssimo a discussão de pandemia, né? Você só conseguiu uma higienização do Santander depois de você ligar lá para o Relações Sindicais e falar, tua agência vai ficar fechada a semana inteira, vão ficar todo dia lá na porta. Então nós fomos cercando. Fizemos ação em relação à insalubridade, porque o Alexandre acabou de falar. 500 atendimentos por dia, moçada, é uma exposição, num ambiente fechado, sem janela. Por isso que a quantidade de bancários, inclusive faleceu, bancário da Ativa, passa de 50. Porque é muita exposição. Fizemos uma testagem aqui em Bauru e na região, então a gente foi cercando. Cobramos dos bancos, os bancos não fez, a gente fez por nossa conta. Tiramos o dinheiro da arrecadação das mensalidades e fizemos a testagem. E agora continua essa cobrança, né? Agora a cobrança vai ser essa. Tentar minimizar o pós-pandemia. Que embora a pandemia aconteça, ela se naturalizou, as pessoas aceitam esse número de quase 1.000 mortes por dia e os bancos estão fingindo que voltou tudo ao normal. Por isso que eles começam a fechar agências, começam a demitir e a função do sindicato é fazer o contraponto, denunciar publicamente e ir para a justiça, fazer o que tiver que fazer para tentar garantir o emprego da galera. O Roberto, o Tonon já falou aqui que nós tivemos aqui o recorde, né, do período histórico aí no caso de desemprego aí. Desde que se adotou esse tipo de medida aí, nunca tivemos tantos desempregados igual agora. Você acha que o governo federal está contribuindo para isso? Ou você está sentindo que o governo está fazendo alguma coisa para diminuir o desemprego? Infelizmente, a gente não vê essa atitude do governo. Tá terrível. A gente anda que nem Avaré mesmo. Você anda na cidade, você vê várias portas ainda fechadas, você vê pontos comerciais fechados. Então, e a gente não vê iniciativa do governo, não.
Infelizmente, Tonon. O Paulo Guedes, que era tido aí como o guru, sabichão do governo Bolsonaro, falou que a economia ia estar andando aí, voando depois da pandemia e que o mundo ia se surpreender com o Brasil. Ele tinha razão, Tonon? Acabou o prazo dele. Já passou. Acabou os 90 dias que ele deu, foi sexta-feira, né? E tá aí, né? O tempo é rei. Essa é a frase minha de bolso. Eu sempre falo isso. E a mesma coisa vale para esse governo Bolsonaro, né? Hoje a realidade do país, claro que tem o agravante da pandemia, mas isso aqui ia acontecer de qualquer jeito. Não ia ser 30 milhões de pessoas, 30% da população, 32 milhões da população, vendendo bolo de pote do jeito que está. Mas que ia ter uma queda no desemprego porque a economia não anda. Antes da pandemia, o PIB deu 1%. Então não adianta querer vender ilusão, né? Esse governo não tem programa algum em área alguma. É isso que a gente tem que ter claro. E é por isso que agora está melhor a popularidade do cara por conta do auxílio emergencial, que nem foi ele que deu nesse valor de R$600, foi a esquerda junto com o Centrão, né, que fizeram essa articulação. E ele está sobrevivendo disso. Passou essa fase de auxílio emergencial, ó. Tanto é que é um governo que virou uma piada, né? A nível Mundial, né? Porque não tem programa de nada, Não né? tem. Então é muito triste, né? Muito E triste. se Quem paga a conta é a população, né? Exatamente, se agarra com unhas e dentes aí no Donald Trump, mas parece que até o Donald Trump vai ficar pelo caminho aí e nós vamos ter mais dificuldade ainda pela frente. Roberval, nós já falamos aqui da sua região de Avaré, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho aí do número de sindicalizados seu aí, porque você é o que bate mais a meta aqui dos sindicatos bancários, é o recordista aí de sindicalização. Conta um pouquinho pra gente. Então, é até o momento assim de agradecer nossos bancários da região de Avaré, porque me recebe assim muito bem na região, tem um grande número de sindicalização, o bancário confia no nosso sindicato, né? Vê o trabalho que a gente tem com o sindicato, mesmo as cidades mais distantes, o sindicato está ali presente, ele não abandona, está toda semana junto ali. Inclusive o pessoal aí de Itaporã, que está mais distante, nós temos, quer dizer, todos, Itaí, Itaquarituba, Itatinga, Arandu, Cerqueira, nós temos um grande número de sindicalizados. Eu não tenho esse número exato agora, mas eu acredito que está em torno de 90% sindicalizados na minha região. E mesmo assim, com a pandemia, com pouca visita, essa semana passada, funcionários que já me procuraram, mais 2 funcionários para sindicalizar, então me deixa muito contente e aproveitando que os bancários da minha região contem com o nosso sindicato, sabem do nosso trabalho e a gente está aí com vocês aí. Porra, Roberval, parabéns aí de público por esse número, 90% é realmente muita coisa. Saiu na Folha, né, Paulão, semana passada, falando que os sindicatos foram fundamentais na pandemia, porque foram eles que cuidaram realmente dos trabalhadores, né? Nós tivemos um problema, por exemplo, até do pessoal que trabalhava em velório, e foi o sindicato ali que deu, né, um aporte ali, deu um suporte. Nós tivemos um problema com o pessoal da saúde, e foi o sindicato que batalhou, porque realmente começaram a pandemia na linha de frente sem proteção nenhuma. Nós tivemos problema nos bancos. Em todo lugar que se teve problema, se teve sindicato. Mesmo muitos sindicatos deixando a desejar, eles foram fundamentais para que minimizasse aí esse contágio, porque se dependesse do governo, a coisa estaria ainda pior. Tonon, disse que o medo do desemprego é um dos maiores medos do ser humano, né? O medo da morte e o medo do desemprego. Eu queria que você falasse um pouquinho. O brasileiro hoje tem motivo para temer o desemprego? Porque a economia, a previsão é de que realmente não ande, que as coisas continuem difíceis. E a inabilidade que esse governo mostra, é possível que o brasileiro não tenha medo do desemprego ou é uma realidade cada vez mais presente? Primeiro, voltando à discussão. Ruim com o sindicato, pior sem ele. Sempre é isso que as pessoas têm que ter em mente, tá? Porque mesmo o sindicato mais pelego, que é a grande maioria, a hora que o trabalhador vai lá e cobra ele de fazer alguma coisa, ele tem que dar uma resposta, mesmo mais atrasado. Então, assim, os sindicatos têm a sua função. Aqui, o Robert, por exemplo, consegue essa grande porcentagem de sindicalização, que é bom todo mundo saber, a média de sindicalização no Brasil é de 30%, justamente porque a maioria dos sindicatos não tem esse trabalho de base como a gente faz. Aqui a gente tem isso por causa disso, as pessoas têm nosso telefone, as pessoas conhecem a gente de um bom período, veem a gente constantemente na agência, e isso tudo
credencia você não, a credibilidade vem disso. Na pandemia tem um monte de sindicato que está em casa aí, de sindicalistas, e nós estamos aqui visitando a agência junto com a galera. Na mesma proporção de um ano atrás, não. Mas estamos aqui na base. Problema aconteceu, estamos na rua. Perfeito, perfeito. Desemprego. Desemprego, galera, a situação só vai piorar. Né? Então esse vai ser um medo cada vez mais comum. A gente até falou um pouquinho disso em relação à ansiedade no vídeo passado. E a questão do home office e do medo de desemprego bate tudo com essa questão da ansiedade. Então, cada vez mais nós vamos ter um país doente aqui no Brasil. Por quê? Porque as pessoas não estão vendo horizonte a curto e médio prazo aqui. Esse é o problema do Brasil hoje. O maior problema do governo Bolsonaro é a desilusão que ele criou nas pessoas. As pessoas não têm mais esperança. É a vitória da desesperança e é muito triste o que está acontecendo. Ô Robert, o Tonon falou muito bem aí, o brasileiro hoje é um dos mais pessimistas porque realmente não encontra horizonte, né? Esse discurso de ódio se alastrou, tomou conta de parte da sociedade, mas nós precisamos vender esperança aí. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem aí para a sua base, que ela pode contar com o sindicato. Queria que você falasse um pouquinho dessa iniciativa do sindicato de ir para a rua, acolher, fazer baixo-assinado, procurar as autoridades e o que eles podem esperar aí para os próximos 2 anos do sindicato, principalmente do Roberval na região de Avaré. Eu queria falar para vocês aí, meus amigos assim, de Itaí, Taquarituba, Itapuranga, Tatinga, Arandu, Cerqueira, Avaré. Nós estamos com vocês para tudo aí. Precisando, a gente vai estar junto, alguma coisa que a gente vai estar com ato, a gente vai estar visitando, a gente vai dar todo o apoio que vocês precisarem. Conte com o nosso sindicato, vocês conhecem o nosso sindicato, a gente está na luta. E falar para vocês aí, nos procurem, tem o telefone. A visita não está sendo frequente como antes, devido à pandemia, mas estamos juntos aí, né? É só ligar e a gente... E é importante falar que o sindicato não faz só redução de danos, porque tem muito sindicato que é só isso. Aqui hoje é dia 5 de outubro, né? Está aberta a inscrição para quem quiser fazer CPA 10, CPA 20, CEA, tudo custeado pelo sindicato. Por quê? Porque a gente acha que a melhor coisa que a gente pode fazer para o trabalhador também é ajudar na formação, que não é obrigação nossa, os bancos deveriam estar fazendo isso, né, Roberval? Mas a gente tem essa parte que a gente tenta fazer, para justamente se acontecer o pior, o desemprego, o cara ter a segurança de ter um bom currículo para poder procurar uma outra coisa. Então é um trabalho conjunto. A gente não quer que ninguém seja mandado embora, a gente não quer que nenhuma agência seja fechada, mas, enquanto isso, a gente também ajuda até com suporte de formação para os trabalhadores. Isso é o que todo sindicato deveria fazer. Pô, Tonon, legal você lembrar isso, né? Salientar isso, que a gente trabalha realmente em várias áreas, procurando sempre minimizar o prejuízo, mas não só isso, né? Quando a gente atua na capacitação, a gente está oferecendo uma condição para o bancário não sofrer tanto, não ter tanto medo do desemprego, que ele possa aí se ajudar, né? Ele possa estudar, ele possa realmente poder aí sair de uma situação tão difícil quanto essa. Tonon, uma realidade que também assola, né? E é quase como um desemprego nos bancos públicos, é o descomissionamento. Né? Porque é muito comum a pessoa ter que procurar um emprego estando empregado, porque assim, quando você perde uma função num banco, você chega numa situação de quase desemprego. Imagina aí você ter uma renda aí de 2 dígitos, cair aí para 2, 3 mil reais. É muito difícil a pessoa se acostumar, realmente ele não consegue, muitas vezes, cumprir os compromissos financeiros que ele assumiu. Essa realidade, também com a pandemia, ela tende a se alastrar, a ficar cada vez mais difícil? Os bancos estão respeitando o acordo que fecharam ou estão, sim, ameaçando o descomissionamento, causando medo na categoria? Por hora, o Banco do Brasil e a Caixa estão cumprindo o acordado e não estão descomissionando. Mas é nesse momento, é a foto desse momento. Eles gostam de falar de foto quando bate meta. Então, a foto desse momento é essa. Agora, o passado está aí. Semana passada, a gente conseguiu 2 novas ações judiciais, vitórias judiciais, através de tutela, antecipação de tutela. Uma para manter o salário de uma trabalhadora que foi descomissionada, por produção, segundo o banco, né? O que a gente até contesta isso na inicial dela, tudo para mostrar que isso não tem nada a ver.
e de um trabalhador, até de fora da nossa base sindical que a gente ajudou, que adoeceu, ficou 90 dias em casa por adoecimento derivado do seu trabalho no banco e no 91º dia perdeu a comissão. Então até isso você tem que fazer o enfrentamento, né? O cara adoece por conta do banco, porque chegou num cargo que tem uma série de obrigações e às vezes ele não é tratado com o respeito que merece, e o prêmio do cara quando adoece é perder a comissão porque está adoecido. Então a gente tem feito esses contrapontos, inclusive judicialmente. Quem quiser saber mais sobre essas duas decisões, acessa lá o nosso site, que está completinho lá, inclusive com parte da sentença. E é uma boa oportunidade para pedir para o pessoal se inscrever no canal, curtir o vídeo e frequentar nossas redes sociais, Instagram. Está cada dia mais organizado. Agora o site da FNOB está saindo também, porque é aquilo que nós já falamos em outros vídeos. No meio dessa pandemia, é preciso criar outras formas de diálogo com a categoria. Pô, Tonon, muito bem lembrado aí. Depois vamos explicar um pouquinho o que é a FNOB para o pessoal que às vezes tem um ou outro bancário que ainda não sabe o que é a FNOB. E a gente precisa fazer um dia um programa só para explicar o que é a Frente Nacional de Oposição Bancária. Roberval, foi um prazer ter você aqui. Eu gostaria que você encerrasse o programa aí da sua parte falando o destaque positivo e o destaque negativo da semana. Alexandre, Tonon, muito bom a gente ter essa oportunidade aqui para divulgar o nosso trabalho, principalmente para a minha região, né, que eu trago aqui semanalmente os problemas da região e a gente tem todo o suporte do nosso sindicato. Agradecer os funcionários, nossos colegas da região, pela sindicalização, pela confiança no sindicato. Falasse de um ponto positivo ou negativo, eu não sei se teria o positivo essa semana que passou, porque além da notícia de fechamento das agências, a Avaré, quando nós disponibilizamos lá os testes para a Covid, tinha dado 100% negativo, né? Ninguém tinha e nem teve o Covid. Sexta-feira, um funcionário do Bradesco, de Avaré, contraiu esse vírus e então é com muita tristeza que eu passo isso, porque nós temos lá, foi testado mais de 170 pessoas, tinha todo negativo e aconteceu esse caso no Bradesco de Avaré sexta-feira. Estamos juntos aí, saindo daqui já vou para Avaré para a gente tentar amenizar os problemas dessa agência bancária aí. Valeu, Robert. Paulo Tonon, o seu destaque positivo e negativo da semana. Eu vou falar um negativo, mas antes eu vou completar o que o Robert falou. No Fantástico, essa semana, o Fantástico hoje, para mim, é o melhor resumão da semana. Tem uma matéria com a Joelma, com uma série de pessoas, mostrando pós-Covid. A Joelma, por exemplo, cantora da banda Calypso, né? Ela teve Covid há 3 meses e ela continuou sem paladar, continua com fadiga, então ela não estava nem fazendo live. Então, às vezes, por isso que é muito importante essa ressalva. Às vezes a gente dá uma baixada de guarda, pessoal, a discussão não é só morrer de Covid. O que ela estava falando e os outros depoimentos foram no mesmo sentido. Nos 15 dias da doença, eles praticamente não tiveram sintoma, só a perda do olfato e paladar. E depois dos 15 dias começou a aparecer tudo o resto. Dor nas costas, dor nas articulações, mudou o sabor dos alimentos, você come, parece estar comendo borracha, um dos depoimentos. Então é sempre bom ficar atento nisso. Ponto negativo, pessoal, OS, que foi criado para suprir a falta do Estado na saúde. Se aproveitou, teve uma operação da Receita Federal essa semana que mostrou que os caras roubaram mais de 500 milhões durante a pandemia. E eu fiz questão de separar isso porque é a discussão da reforma administrativa, pessoal. Por que os caras querem ter o direito de indicar as pessoas em órgãos públicos, em questões estaduais, municipais, para poder ficar mais fácil a corrupção? E tudo essa questão de privatização de área de saúde é para isso, galera. Então não caiam nessa conversa da reforma administrativa, de que isso é para preservar a economia do Estado, que não é. Está aqui, 500 milhões de roubo, desde o começo da pandemia, roubo. Aí tem os caras tudo curtindo, fazendo festa com prostituta, o carro importado, tudo. E aí, pessoa morrendo aí a rodo aí, né? Então não caiam nessa conversa que é o novo canto da sereia do capitalismo aqui no Brasil.
Pessoal, muito triste isso. E falando a respeito do que você disse da pandemia, né, Turão? A gente viu um comportamento bizarro do Donald Trump, né, ainda nessa semana que passou, no debate, fazendo piada com o uso de máscara, e agora ele aí correndo, inclusive, risco de vida, porque foi negligente. Agora, existe uma diferença entre ele ser negligente e você, trabalhador, ser negligente, porque assim, ele tem os melhores médicos à disposição dele. Você provavelmente não vai ter. Ontem ele tomou um remédio experimental, que ainda nem foi testado ainda. Então o tratamento não é igual. É diferenciado. As pessoas falam, como o Bolsonaro aguentou? O Bolsonaro tinha 2 médicos para ele o dia todo. 24 horas. 24 horas, é completamente com monitoramento de oxigênio. Exatamente. É a mesma coisa do Trump, né? Então a regra do jogo não é igual para todo mundo. É isso que a gente tem que ter bem claro e perfeito para falar, Alexandre. E ontem ele cometeu outro vacilo, que eu não sei se você viu. Saiu em público. Saiu em público. É inacreditável. Até né? o assessor criticou, porque falou, é um absurdo o que ele está fazendo, está colocando em risco aí outras pessoas. Toda a segurança dele, porque ele saiu numa limusine. Exatamente. E os caras estavam tudo dentro da limusine fechada junto com ele. E a limusine blindada, para você ter uma ideia, blindada, que aumenta ainda o potencial de infecção. Então, assim, é um total desrespeito com a vida humana, tanto para a parte do Bolsonaro, quanto para a parte do Donald Trump. Né? E a gente Esse é o seu ponto negativo da semana? Meu ponto negativo, eu acho que foi o comportamento do Donald Trump. Meu ponto positivo, cara, é a notícia de que 14 pontos percentuais afastam Biden de Donald Trump. Eu acho que a vitória do Biden vai representar muita coisa boa. O Biden é um cara que ele fala um pouco sobre sindicalismo, né? Porque ele tem uma tradição operária, né? Ele vem de uma cidade mais operária, e parar um pouco dessa coisa de especulação financeira. Né? O Trump vendeu essa ilusão aí, e não é à toa que a rodo a gente teve cada vez mais vídeos na internet, como fazer fortuna fácil. Né? Um cara aí que nem declarar imposto de renda direito ele declara, porque ele fala que as empresas dele dão prejuízo. Então está na hora do brasileiro também parar de se iludir com essa fortuna, com esse empreendedorismo barato aí, e cair um pouco mais na realidade aí. Esse foi mais o Sem Tarifa, programa destinado a você, bancário. Compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Sindicatos Bancários de Bororegião, na live, na luta.